marco que veleje, criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do GEPALI. E começamos com essa música super especial de Gilberto Gil pela internet, publicada em 1997, para tratar de um assunto muito importante. O tema de hoje é tecnologias digitais de informação e comunicação e suas contribuições para a educação. E hoje estaremos eu, Mariane Mendes Góes dos Santos e Renata Bonsol para tratar desse assunto tão caro e tão importante dentro do espaço escolar. Eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e também sou membro pesquisadora do Grupo GEPALI, o grupo de estudos e pesquisas sobre alfabetização, leitura e letramento. Olá, pessoal. Eu também, meu nome, como a Mariane já disse, Renata Bolson, também membro do GEPALI, mestra pelo programa de educação também da Faculdade de Filosofia, membro do grupo já há quase 10 anos e hoje vou partilhar com a Mariane aqui algumas contribuições das nossas reflexões sobre as pesquisas realizadas. E dando início a esse podcast, Renata, eu acho que seria interessante nós abordarmos a questão de dois conceitos que são muito importantes e que eles aparecem constantemente nos estudos, nas formações continuadas, que é o conceito de TIC e o conceito de TEDIC. E para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, eu trago um artigo que foi publicado pelos autores Fabiana Fontana e André Cordenonzi, intitulado TEDIC, como mediadora do processo de ensino e aprendizagem, publicado no ano de 2015. Eles vão esclarecer a respeito desses conceitos. A TIC enquanto uma tecnologia de informação e comunicação, e a TEDIC enquanto uma tecnologia digital de informação e comunicação. Né? É pertinente nós começarmos iniciando que as tecnologias, elas são desenvolvidas ao longo de toda a nossa história, visando suprir as necessidades da sociedade, as demandas que foram aparecendo. E esses autores trazem um exemplo muito representativo para nós, professores, a respeito do quadro negro. Então, eles identificam o quadro negro enquanto uma TIC, uma tecnologia de informação e comunicação. Porque, na verdade, é uma tecnologia que foi desenvolvida para ajudar, auxiliar o professor na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, ela não requer uma conexão com a internet ou com outros dispositivos eletrônicos. Ao contrário de uma lousa digital, que também se faz presente em muitas instituições escolares, mas que ela requer o uso de internet, requer a conexão de outros dispositivos, até mesmo do celular, do computador, entre outros. Então, nós vamos entender que todos os dispositivos que se conectam a uma rede, eles são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Enquanto os outros, que não requerem esse uso digital, tecnológico, ele vai fazer parte do grupo das TICs. Mas, Renata, nós sabemos que não é somente isso, não é mesmo? Será que você poderia contar para nós como que foi se dando a construção desses conceitos? Com certeza. Se nós observarmos no próprio nome tecnologias digitais de informação e comunicação, além do digital, nós temos nesse entremeio a informação e a comunicação. Então, retomando historicamente como que esses conceitos foram se desenvolvendo, daí a sua importância. Então, historicamente, a humanidade desenvolveu-se por meio de 3 grandes revoluções da comunicação. Então, nós podemos perceber que nós tivemos a primeira revolução em que a humanidade passou, então, da oralidade para a escrita, isso por volta do século V a.C. Já na segunda revolução, no século XV, lá na Europa, tivemos, então, a invenção dos caracteres móveis e a descoberta da impressão por Gutenberg. E isso, então, foi muito significativo porque ampliou a cultura do livro e, consequentemente, da leitura. Apesar ainda da ampliação da cultura da leitura, ainda está restrita a pequenos grupos privilegiados nesse período. Depois, a terceira revolução, já entre os séculos XIX e XX,
nós tivemos, então, o desenvolvimento da cultura de massa, ou seja, as mensagens eram veiculadas por comunicação eletrônica e dotadas aí de poder hegemônico, né? Então, elas são disseminadas para as populações via imprensa, cinema, rádio e até mesmo televisão. Então, essas transformações da comunicação, elas potencializaram a circulação das informações. Como Keynes, que é uma pesquisadora dessa questão, num trabalho desenvolvido em 2002, ela também considera que, ainda hoje, essa questão da oralidade é a nossa principal forma de comunicação e troca de informações. As nossas práticas ainda são muito baseadas na questão da comunicação. Então, essa comunicação ela vai sustentar, né, fornecer base para a transmissão aí da informação. Dentro dessa questão da pesquisa, como ela é pensada no GEPAB, então o digital ele vai disseminar o processo comunicativo. E a informação sai do sentido unidirecional, antes atribuído, para uma interação de fluxos informativos entre o internauta e as redes. Isso segundo também um pesquisador, o Di Felice, num trabalho desenvolvido em 2008. Então, os fluxos de informação e produção, eles dispersaram-se, ampliou-se, e a produção é menos que o fluxo de informação, mas ambos geram um falso empoderamento dos sujeitos, que podem, então, compartilhar a informação e até mesmo não serem os próprios produtores. E aí nós temos uma questão significativa nos dias de hoje, que são as fake news. Então, a escola, nós precisamos compreender no processo pedagógico o ensino sob a perspectiva, uma leitura de desconfiança, digamos assim. Uma leitura que se pergunte pela verdade do que é enunciado. Então, considerar que esse fluxo de informações se potencializou até chegarmos à comunicação digital, não nos conduz, quer dizer, a não pensar nas mídias apenas como meras ferramentas, mas sim pelo viés de que temos outras formas de comunicação e nós precisamos avaliar de que forma isso tem acontecido sobre os processos comunicativos. Então, para a Galli, uma pesquisadora, ela vai considerar, num trabalho de 2005, que os avanços tecnológicos, eles estão contribuindo para o processo evolutivo da comunicação e conduzindo aí para uma maior democratização do saber e da informação. Mas para que isso tenha um bom efeito produtivo na escola, nós precisamos trabalhar as questões reflexivas, analisar criticamente com os nossos alunos. E aí as tecnologias, elas vão produzindo sentidos, não é, Mariane? Mesmo na comunicação. E nós precisamos melhor compreender como que isso tem se dado no processo pedagógico. Sim. E, Renata, para exemplificar essa sua fala, a respeito de como muitas vezes as tecnologias são tratadas apenas como ferramentas, que estão até, às vezes, à parte do processo de ensino-aprendizagem, numa das entrevistas que eu realizei durante a dissertação, uma professora relatou que, na sua formação inicial, ela não teve nenhum contato com nenhuma atividade sobre e com as tecnologias, mas logo ela se recordou de um momento em que a professora passou uma lista de sites que ela indicava que eles, enquanto futuros professores, trabalhassem com os seus alunos. E aí nós vemos que até mesmo na formação inicial desse sujeito professor, já estava marcado ali as tecnologias enquanto ferramentas, né, que estavam à parte, muitas vezes são tratadas como algo que vai ajudar na descontração da turma, que são formas de brincar, e muitas vezes não são tratadas com tantos objetivos pedagógicos. E aí a gente
passa a observar, e eu acho que a análise de discurso vai trazer muito isso, principalmente com Cristiane Dias, na obra Análise de Discurso Digital, Sujeito, Espaço, Memória e Arquivo, de 2018, que mesmo pela máquina, algo escapa. Então, esse sujeito está produzindo sentidos, né? E muitas vezes ele é capturado por essa ideologia que naturalizou a tecnologia enquanto uma ferramenta e não consegue observar ela a partir de uma perspectiva mais crítica, mais reflexiva, que vai fazer com que esse sujeito também produza seus sentidos na rede, no espaço digital. E é interessante isso porque a autora, Cristiane Dias, ela vai falar que essa ilusão dessa completude, de que trabalhar com links, por exemplo, já é algo muito tecnológico, e muitas vezes o professor ele trata até como suficiente, já está fazendo algo com as tecnologias. Cristiane Dias diz que essa reverberação de sentidos faz com que o digital cause a impressão de que ele seja o único desenvolvimento da sociedade. E aí nós vamos ter com os estudiosos da educação, que na verdade vai algo para muito mais além. Né? E aí eu também, para nós já iniciarmos aqui a respeito dos autores da educação, eu trago Manuel Castells, onde ele vai falar, principalmente na obra Galáxia da Internet, de 2003, sobre a sociedade em rede. Né? Essa sociedade que vai se conectando, e cada dispositivo conectado é um nó nessa rede que vai se formando, e é uma rede imensa, e é algo que nós estamos vendo hoje. Né? Pessoas que participam dos debates, pessoas que estão dando as suas opiniões, que estão fazendo os seus comentários, e que, de certa forma, estão fazendo, como você disse lá no início da sua fala, né? Construindo textos, colaborando com essas construções. E será que essas pessoas estão realmente lidando, né, de uma maneira crítica? E muitas vezes nós vemos que não, né? Justamente aí a gente vai falar sobre as fake news também, que fazem parte dessa realidade da sociedade em rede. Mas, Renata, nós também temos outros autores, como o Pierre Levy. Você poderia falar um pouco sobre ele, sobre esses outros autores também? Sim, Mariane, completando a sua fala, o Pierre Levy, num trabalho de 99, ele acrescenta que a sucessão da oralidade, da escrita e da informática, como modos fundamentais de gerir o conhecimento, não se dá por simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamento dos centros de gravidade. Então, podemos considerar que esse momento que nós vivemos como uma revolução tecnológica e não central de conhecimentos e informações, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos, dispositivos, processamento, né, de toda a comunicação e informação, em um círculo aí de retroalimentação acumulativo entre a inovação e o seu uso. Então, complementando aqui, trazendo mais um pouquinho do Manuel Castells, as novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Selma Garrido Pimenta completa essa nossa reflexão com o trabalho de 2012 sobre o conhecimento, de que o conhecimento hoje ele é mais do que obter informações. Conhecer significa trabalhar essas informações, e é isso que nós queremos no processo pedagógico. Organizar, analisar, identificar as fontes, estabelecer as diferenças na produção do trabalho pedagógico, contextualizar, relacionar, organizar dentro do contexto, para que a gente possa, então, ter uma reflexão crítica, reflexiva sobre tudo que tem, né, sobre o assunto em pauta no momento. Então, são questões que vão além da técnica, vão além do digital. Por isso que nós não podemos trabalhar na escola apenas essas questões técnicas, né? Nós precisamos ir além, não é, Mariane? Sim, Renata. E para complementar, eu acho que algo que a gente fica evidente na nossa conversa, nesse nosso diálogo, é justamente que as tecnologias afetam de maneiras diferentes os sujeitos. Eles estão estabelecendo relações muito singulares, únicas, com esses dispositivos tecnológicos. E eu acho que é pertinente nós trazermos sobre o Mark Prenz, que vai desenvolver a teoria de nativos digitais, imigrantes digitais,
que é algo que está em alta, vem se falando de uma maneira mais forte ultimamente, mas vale lembrar que é uma teoria que foi desenvolvida em 2001, com um artigo que foi publicado denominado Nativos Digitais e Imigrantes Digitais, onde para Prensky, as pessoas que nasceram até a década de 90 seriam os imigrantes, não teriam familiaridade com a tecnologia, enquanto aqueles nascidos de 90 até os dias de hoje seriam os nativos, teriam uma fluência com as tecnologias, iriam ensinar as outras pessoas. E eu estou trazendo isso para a nossa fala, Renata, porque eu acho que há algo em comum entre nós, o nosso grupo de estudos, que é justamente o fato de que nós nos apoiamos no letramento, né? Em especial a teoria sócio-histórica do letramento, a abordagem discursiva, desenvolvida por Leda Verdiani Tifuni, que justamente se contrapõe a isso, que vai compreender que essas relações que são singulares, que são diferentes, que estão presentes na escola, elas se dão por essas práticas letradas digitais que os sujeitos estão tendo ao longo de suas vivências, que a escola vem oferecendo, que a comunidade que eles estão inseridos vem oferecendo. E nisso a gente consegue também ramificar para o letramento digital, que vai falar justamente sobre isso, sobre a importância dessas práticas que se apoiam e que também se entrelaçam por meio dos dispositivos digitais e na relação eletrônica. E aqui eu destaco 2 textos. O de Cláudia Barros, que é o Letramento Digital, Considerações sobre a Leitura e a Escrita na Internet. E também o texto do autor Marcelo Busato, Letramento e Inclusão na Era da Linguagem Digital, ambos publicados em 2006. Renata, e nós podemos observar que isso é algo que é muito importante considerar, o processo de letramento dos nossos alunos. Com certeza, Mariana. Então, trazendo um pouquinho mais sobre o letramento, nós nos apoiamos em Leda Verdiani Tifuni, como você disse, num trabalho de 2010 da sua pesquisa, podemos considerar não apenas os sujeitos alfabetizados como letrados, mas também os não alfabetizados, porque nós vamos considerar todo o processo sócio-histórico vivido por esses sujeitos. Então, o entendimento do letramento como um processo sócio-histórico, ele não vai se restringir à esfera individual, como é o caso da alfabetização, ele vai para além do individual, apesar da existência e influência do código escrito. Então, no processo de constituição sócio-histórica dos sujeitos, o importante não é estabelecer e considerar essas dicotomias entre alfabetizado ou não alfabetizado, mas sim por quais condições de produção o sujeito pode vir a ocupar a posição de autor, ou seja, como que ele lê o mundo, como que ele interpreta, como que ele se constitui, né, em todas as suas vivências. Então, não vamos considerar apenas o discurso escrito, apesar de estarmos aí mediados pelo código escrito, mas também vamos considerar os discursos orais para a possibilidade e instauração da função autor, para que ele possa se dizer. Então, queremos considerar e averiguar nas pesquisas, investigar como que esses sujeitos interpretam. Então, quer dizer que existe uma interpretação mútua entre os discursos oral e escrito, permitindo aí, então, a emergência da subjetividade do sujeito no processo do letramento. Então, o letramento no processo pedagógico, ele é muito importante para que a gente possa investigar como que os alunos encontram espaços para se dizer, para interpretar no processo pedagógico, seja pelo discurso oral, seja pelo discurso escrito, mas que ele tenha esses espaços de constituição, para que então possa emergir a sua autoria, a sua função autor. E é interessante isso que você traz, Renata, porque traz algo muito importante para esse diálogo que nós estamos aqui estabelecendo, que é justamente preparar o professor também para lidar com esses diferentes níveis de letramento que ele vai encontrar dentro da sala de aula. E a importância de um trabalho pedagógico articulado, mas principalmente uma formação continuada e embasada. E eu destaco um artigo que foi publicado por você, junto com a professora Elaine Solini,
em 2020. Ele é intitulado As Relações que os Professores Estabelecem com as TEDIC no Espaço Escolar, Condições de Produção, Discursos e Implicações para o Ensino. Vocês fazem assim, uma reflexão muito pertinente, que é o trabalho pedagógico com as TEDICs estar relacionado com o que os professores, com o que os sujeitos professores fazem e com o que eles conhecem também, né? Então, esse trabalho ele vai partir daquilo que é conhecido para ser explorado, ou seja, um processo significativo tanto para o professor quanto para o aluno. Quando a gente olha para essa formação, que necessita ser cuidada também a partir das tecnologias, né, para com o trabalho com as tecnologias digitais de informação e comunicação, nós também passamos a pensar as práticas pedagógicas que são possíveis. E muitas vezes, Renata, a gente se limita às ferramentas, como nós dissemos lá no início, né, a links, a sites, e nós sabemos que isso pode ser explorado mais, né? Não é apenas um repositório do saber, um drive onde nós vamos organizar os nossos arquivos, é algo que vai mais além. E eu acredito que você, na posição de professora também, pode trazer para nós aí algum exemplo de como é possível essa prática com as tecnologias. Isso, Mariane. Eu vou destacar primeiro um recorte da minha pesquisa com a professora Elaine Solini, em que nós constatamos que a formação escolar, a formação continuada para o trabalho pedagógico com as tecnologias, ela tem se dado muito em questões técnicas, como manusear o programa, onde clicar, aonde não clicar, e não tem se detido a questões além da técnica, né? Então, o professor ele vai oferecer práticas em que foram baseadas a sua formação continuada, ele continua reverberando esses sentidos em que a tecnologia restringe-se apenas a questões técnicas. E nós podemos fazer diferente. Então, por exemplo, tem um projeto que eu desenvolvo na escola, em que nós elegemos um tema amplo sobre sustentabilidade para desenvolver com os alunos. Então, vários professores vão trabalhar nas suas frentes. Então, professor de geografia, de história, de ciências, cada um dentro da sua área, desenvolve algumas questões sobre esse tema amplo, tecnologia. Em contrapartida, nas aulas de letramento digital, nós vamos pesquisar, vamos abrir a roda de conversa, vamos refletir sobre o tema, fazer pesquisas, mas aí o fazer a pesquisa não é simplesmente falar, né? Vamos fazer a pesquisa. É dar um passo para trás, pegar no mão do aluno, visitar com ele cada site orientado, que precisa vir do professor uma orientação, porque existe uma infinidade de sites na internet, e explicar para esse aluno quais sites que nós vamos dar prioridade, quais que nós vamos eleger para a nossa pesquisa. E aí visitar cada site com esse aluno, ler o que nós entendemos desse site, o que você entendeu, o que você achou, como que você significou essa visita, qual foi sua percepção. E isso leva muito tempo na sala de aula, porque você precisa dar voz para o aluno, ele precisa falar das suas percepções nesse momento de pesquisa. E aí depois nós vamos tentar escrever, que sejam poucas linhas, mas que sejam escritas pelo próprio aluno. E isso leva muito tempo, porque o momento da escrita, ele é um momento árduo, ainda mais para quem está dando os primeiros passos. Então, depois de tudo isso feito, nós preparamos palestras com os alunos e, ao final, nós vamos, então, gravar um podcast, onde eles vão conversar entre si sobre tudo que eles aprenderam, sobre as suas percepções, de que maneira eles interpretaram todo aquele processo. Então, é muito bom porque fica uma prática em que eles têm voz, eles podem se dizer o que sentiram, o que perceberam. Então, daí, nós não ficamos presos unicamente ao discurso escrito, mas também damos vazão ao discurso oral.
E aí, mediados pelo uso das tecnologias, porque hoje eles estão inseridos por esse contexto. Eu acho que a principal questão para nós, educadores, é essa. Tem um mar de informações diante das telas, mas quem sou eu diante de tudo isso? O que eu penso? Como que eu entendo e como eu analiso criticamente todas essas questões? Então, é uma das práticas, Mariane, que eu gostaria de deixar. Existem muitas outras. Eu penso que a grande questão para os professores não é em fazer uso grandioso da tecnologia. Muitas vezes, práticas simples podem ser muito significativas. Então, valer-se de métodos, de possibilidades em que você possa colocar o seu aluno para se dizer, para falar, para interpretar, mesmo que seja um uso simples da tecnologia. Você concorda com isso, Mariane? Sim, Renato, concordo. Achei que foi um excelente exemplo de prática que você trouxe. Como nós observamos, esse assunto não se esgota. Há muito ainda para nós falarmos, estudarmos sobre o assunto. Eu acho que é muito importante isso, né? Fazer esse entrelaçamento da prática com a teoria, que é tão importante para embasar aí todo o nosso processo de formação. E como nós observamos também, a sociedade mudou, então essas tecnologias também foram atualizadas. E com certeza teremos muito assunto aí para o nosso próximo podcast. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, Mariane. Prazer é meu, o diálogo sempre muito bem-vindo. E quanto mais a gente puder trazer esses diálogos para tentar facilitar o caminho dos professores, até mesmo dos nossos, que é através do meio do discurso oral que a gente consegue até mesmo descobrir a nossa própria identidade, outros modos de fazer. Então, é muito valioso esse nosso contato, esse nosso diálogo. Criei meu website, lancei minha homepage, com 5 GB já dava pra fazer um barco que veleje.